Olá, boa noite. Sou Antônio Gonçalves, presidente do ANDES, Sindicato Nacional. Estamos dando início a mais uma live das nossas terças-feiras, nesse período de necessário isolamento social. E hoje, para debatermos um tema de muito impacto, muito relevante para o conjunto da população brasileira, que é a proposta de reforma ou contra-reforma administrativa do governo Bolsonaro e a destruição dos serviços públicos. Nós fazíamos a avaliação de que o governo apresentaria em algum momento uma proposta de reforma administrativa. O Bolsonaro havia dito que iria ficar para o próximo ano, certamente porque ponderava que uma proposta de tal envergadura e um ataque tão feroz aos serviços e servidores públicos em tempos de eleições municipais iria afetar de algum modo a sua popularidade, né, que ele vive surfando aí na onda do auxílio emergencial, que inicialmente queria de R$200, e a nossa luta conseguiu ampliar esse valor. Mas o fato é que, certamente por pressão do grande capital financeiro, rentista, né, que hoje tem uma ascendência grande sobre o governo a partir da rearticulação que houve da base de apoio envolvendo o Centrão, pressionou o governo e o governo apresentou essa contra-reforma administrativa que a gente vai debater aqui nessa live. Para fazer esse debate, nós convidamos duas entidades nacionais de luta, que fazem luta em defesa dos serviços e dos servidores públicos, em defesa da educação, que é o ANDES, juntamente com o Sinasef e a Fazubra Sindical. Então, hoje esse debate vai contar com a participação também do Sinasef, na figura de Davi Lobão, queridíssimo Davi, do queridíssimo Toninho Alves, da Fazubra Sindical. E também da companheira Eblin Farage, que também vai fazer a fala, explicitando aqui o acúmulo que o Antissindicato Nacional tem sobre o tema. Vamos iniciar agora. Quero agradecer a aceitação do nosso convite, agradecer o Lobão e o Toninho, e passo imediatamente a palavra para o Lobão, que terá aí em torno de uns 7 minutos, para compartilhar conosco o acúmulo que o Sinasef tem feito, o que significa essa contra-reforma administrativa apresentada aí pelo governo Bolsonaro. Obrigado, Lobão. Seja bem-vindo. Boa noite, Antônio. Boa noite, Toninho. Boa noite, Rosilane. Vamos esperar aqui com o coração aberto a companheira Eblin chegar. Eu queria começar agradecendo o convite. Para a gente é muito importante estar aqui junto à Fazubra, junto ao Andes, né? E eu queria, nessa minha primeira fala, falar duas coisas importantes. Uma é tentar caracterizar que essa reforma administrativa não combate privilégios. A outra, a necessidade da classe trabalhadora se organizar e lutar contra essa reforma administrativa. E aí eu queria chamar a atenção para alguns detalhes. Vamos lá. O governo Bolsonaro, no processo eleitoral, ele faz uma campanha contra a ordem. Eu me lembro aqui no debate em Campina Grande, quando o companheiro Plínio de Arruda Sampaio Júnior estava aqui, ele disse, olha, a ordem do país instalado é uma ordem que nós somos contra. Um parlamento viciado, um judiciário viciado, toda uma situação da ordem que nós somos contra. E o único candidato que é contra a ordem, que é contra a corrupção, que é contra tudo, é exatamente o Bolsonaro. Candidato de direita que não tem nenhum compromisso em resolver qualquer desses problemas. Mas ele está ganhando a opinião pública. Então, eu sou daqueles que acredito que muitas pessoas votaram em Bolsonaro, produto de uma campanha de fake news, de várias mentiras sendo divulgadas, mas também por inocência, por ser ganho de um discurso falso. E aí eu acho que a reforma a reforma administrativa traz no seu conteúdo geral uma prova cabal
de que o Bolsonaro era um grande mentiroso e que não estava disposto a atacar nenhum privilégio. Vamos lá. O serviço público é atacado nessa reforma administrativa como o setor privilegiado. Você acha mesmo que seu professor do seu município é um privilegiado? Você acha que o agente da saúde que lhe atende na sua casa, no médico família, é um privilegiado? Os trabalhadores do Estado e município que vão trabalhar com muito sacrifício, pegando ônibus, ganhando pouco, sem condições material necessário que a sua profissão exige, são privilegiados. A reforma administrativa ataca esse pessoal. A média salarial dos servidores públicos que serão atacados pela reforma administrativa é algo em torno de R$ 3.000. Ah, mas o serviço público tem privilegiado? Tem. E onde é que se concentra esse privilegiado? Os juízes são privilegiados, que ganham vários tipos de auxílios indecorosos. Nós temos como privilegiados muitos setores, né? Os militares das Forças Armadas, nós temos como privilegiados o pessoal do Ministério Público. Mas sabe uma coisa muito interessante? É que essa reforma administrativa não toca nos juízes, no Ministério Público, nas Forças Armadas e nos políticos. Lembra que Bolsonaro era tudo contra político? Preserva todos os benefícios que os políticos têm. Ou seja, a reforma administrativa não ataca privilégios que nós estamos reconhecendo aqui, que existem privilégios, e que esses privilégios têm que podem sim ser atacados, nós estamos dispostos a negociar. Mas o que, na verdade, essa reforma administrativa toca é literalmente no centro da questão. Os trabalhadores mais precarizados, que menos ganham e que têm uma batalha muito forte para exercer a sua função. Primeira coisa. Segunda coisa. Pegue a recente história do nosso país e olhe onde é que estão os instrumentos utilizados na corrupção no nosso país. Você viu aí no governo do Rio de Janeiro o governador sendo afastado e preso, né? Você viu várias ameaças acontecendo. Todas elas correm por onde? Corre por um processo de organização que privatiza a gestão através de um fenômeno chamado organizações sociais. Pois bem, a reforma administrativa generaliza as organizações sociais para todas as funções do Estado. Meu Deus. Oficializa o instrumento maior da corrupção. Então, nem ataca a corrupção. Muito pelo contrário. Mantém os privilegiados intocáveis, constrói mecanismo para que a corrupção chegue aonde ainda não chegou. Nas instituições federais, Instituto de Denúncia de Corrupção. Pois bem, agora as organizações sociais chegarão lá para trabalhar melhor o quesito corrupção. Então, não é verdade que Bolsonaro quer combater privilégios, quer combater a corrupção com essa reforma administrativa. E o que é que ele quer, na verdade? Ele quer enxugar o Estado, os serviços que presta à sociedade, para que esses serviços sejam prestados pelo capital privado, pela iniciativa privada. Esse fenômeno de privatização do serviço público destrói o Estado, o que eles chamam de Estado mínimo. Mas no momento em que ele destrói, através da reforma administrativa,
conjunto de atividades que servem à população, eles constroem mecanismos eficazes para continuar repassando o orçamento público da União para o pagamento de juros e amortização da dívida pública, que continua intocável, que mexe com mais de 40% do nosso orçamento. Anualmente, o Brasil gasta quase a metade do seu orçamento para pagar juros e amortizações através dos títulos públicos da dívida. E quem compra esses títulos públicos? Os bancos. E mais ainda, quando eles são gordos, bem remunerados, eles são direcionados para o grande capital. Então, pessoal, a reforma administrativa demonstra para a gente que você está diante de um governo que não quer destruir os privilégios de jeito algum, deixa eles lá intocáveis, nem quer acabar com a corrupção. Então, é esse a essência da reforma administrativa. E com isso, a gente só tem que dar uma resposta. A luta. A construção coletiva de uma resposta da classe trabalhadora. Ô, Antônio, você está... Seu microfone está fechado, Antônio, não deu para a gente escutar. Continua sem som. Então, vamos lá. Estão me escutando bem? Aqui a gente faz de tudo um pouco. Fala, media. Né? Sim, Evelyn. Então, agradecer ao Lobão aí pela participação. E vamos passar a fala agora para o companheiro Toninho, da Fazubra, também já agradecendo a participação, e depois eu vou fazer algumas considerações, tá bom? Me ouvem? Sim, estamos te ouvindo. Boa noite a todos e a todas, os companheiros da base do ANDES. E aí, Toninho? O companheiro Antônio, na pessoa do Antônio, né, o ANDES, que fez o convite à Fazubra e ao Sinazé para participar dessa live. Um abraço ao companheiro Lobão, que me antecedeu, a Iblin, que divide esse espaço aqui de debate fundamental, no momento que para nós é muito triste, né? Mais para a população que se utiliza do serviço público do que para os próprios trabalhadores do serviço público. Porque essa reforma administrativa colocada por parte do governo, na verdade, é uma reforma do Estado brasileiro, né? O desmonte do Estado brasileiro e o fim do Estado com políticas públicas, né, para atender a população em vulnerabilidade. É essa proposta que esse governo apresenta nesse momento com a dita reforma administrativa. É bom reafirmar aqui que essa proposta de reforma administrativa já nos acompanha desde o período do Fernando Henrique Cardoso, na década de 90, quando apresentou uma proposta de enxugamento, de enxugar os quadros administrativos, de reforma, pseudo-reforma administrativa, e que, no período do governo Temer, ele apresentou um projeto de transição para o governo Bolsonaro, que visava também a reforma administrativa e, anteriormente, pavimentando todo esse processo, né, a reforma trabalhista e as outras reformas que foram apresentadas por aquele governo, que visava justamente a diminuição do papel do Estado, né? E agora estamos diante de uma PEC, a 32/2020, que é uma PEC que, para nós da educação, nós anunciávamos que havia essa proposta já com o projeto Futurice, né, que era o enunciado dessa proposta, que o governo apontava lá a entrada
das empresas de iniciativas privadas, né? O fim do concurso público, o congelamento do concurso público, e que se consolida alguma dessas propostas nessa PEC 32. Né? O governo apresenta uma proposta que visa, no fundo, tirar a autonomia do conjunto dos trabalhadores do serviço público, que visa colocar os servidores públicos de uma forma que não apresente a sua independência ao defender o serviço público e, mais do que isso, ao denunciar as atrocidades que venham sido praticadas por esse governo. Se não, vejamos, o governo não vai mais abrir o concurso público da forma que a gente compreende. Não garante mais a estabilidade dos servidores públicos no serviço público, que para muitos pode ser encarado como um privilégio, mas, na verdade, é uma forma de garantir com que os servidores públicos possam defender o serviço público na sua essência e denunciar governos como Bolsonaro, que faz o que quer, né, na tentativa de ataques a alguns setores. Vê o meio ambiental, né, as queimadas colocadas, o garimpo colocado, hoje é denunciado pelo conjunto de servidores públicos. Se assim não o fosse, hoje nós teríamos o desmonte desse setor no país. Vamos pegar a questão da saúde, com essa questão da pandemia que está colocada, com o governo defendendo a cloroquina e querendo colocar a cloroquina como centro do debate. O que faz os servidores públicos, né, capacitados para fazer esse debate? Denuncia que a cloroquina não salva vidas, não resolve o problema, e que a vacina não está pronta ainda. Se não tivesse a estabilidade, se não tivesse o concurso público, jamais poderíamos estar fazendo esse processo de denúncia aqui colocado. Então, esse é o desmonte colocado que atinge, sim, os servidores públicos, mas atinge a população, os usuários do serviço público, que vai sendo ludibriados por esse governo assim que esse projeto apresentado passar. Né? Porque aí o governo colocará no serviço público, em setores que são de seu interesse, pessoas do rol da sua confiança, pessoas que vão fazer justamente o que o governo quer, pessoas que vão atender, como o Lobão colocou anteriormente, o mercado que está querendo abocanhar alguns setores do serviço público. Então, portanto, é o desmonte do Estado brasileiro e a sua autonomia. Do ponto de vista interno do conjunto dos trabalhadores do serviço público, além dessa questão do concurso público que eu coloquei, também está colocada a questão da carreira, a carreira típica do Estado, a carreira da forma que nós compreendemos, que inclusive garante ao servidor público o seu processo de ascensão, vai ser desmontada por parte desse governo numa unificação de cargos, num desmonte, num carreirão apresentado por esse governo. Aumento do tempo de progressão também está colocado nesse debate. Portanto, esses elementos unificados, a proposta de desmonte colocado por parte do governo, coloca em risco o que nós compreendemos como serviço público, coloca em risco a autonomia dos servidores públicos, coloca em risco o serviço público para atender a população em vulnerabilidade. O que disse o ministro da Economia naquela pseudo-reunião ministerial apresentada por esse governo? Vamos colocar uma granada no bolso dos servidores públicos. E um outro ministro do Meio Ambiente disse, vamos abrir a porteira e passar a boiada. Então, esses elementos estão colocados no projeto de reforma administrativa. É a granada no bolso dos trabalhadores do serviço público. É o desmonte do Estado. Né? É a possibilidade com que se coloque no serviço público pessoas que não têm referência e pessoas que não têm compromisso com o serviço público. Vai ter uma alta rotatividade dessa forma, porque uma vez que entra um governo, ele vai colocar pessoas que ele indica e na sua saída, se entrar um novo governo, muda completamente a lógica política, muda completamente aqueles que vão servir a sua política. Então, essa alta rotatividade descaracteriza também o papel dos servidores públicos, porque você não vai ter relação de continuidade. E o serviço público, ele tem uma relação de projeto, de continuidade no seu fazer
e, mais do que isso, de perspectiva do olhar futuro para responder aos problemas da sociedade. Então, esses elementos estão colocados na reforma administrativa e nós precisamos, mais do que nunca, debater junto à população brasileira, né, a sua disponibilidade de enfrentar esse desmonte aqui colocado. No decorrer do debate, a gente coloca também os outros elementos e o calendário de luta apontado não só pelo FONASEF, mas pelas frentes que se colocam em defesa do serviço público. Obrigado, Toninho. Agora a gente vai ouvir o acúmulo do Andes em relação a esse tema com a companheira Evelyn Farage. Oi, pessoal. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui nessa live. São reflexões iniciais, né, que a gente está fazendo. A matéria ela é complexa, ela exige bastante atenção da nossa parte, então a gente ainda está fazendo um estudo aí, inclusive com o auxílio da nossa assessoria jurídica, da nossa assessoria parlamentar, além dos debates políticos que a gente faz na diretoria, para a gente aprofundar as implicações dessa reforma administrativa sobre o conjunto de servidores públicos, mas nós, obviamente, com ênfase na educação, né? Então, acho que algumas questões que para nós são bem importantes que sejam destacadas é que essa reforma administrativa ela é assentada num lastro amplo de pelo menos 3 décadas em que vem se tentando desconstruir a importância do Estado e do investimento estatal em políticas públicas, né? E, ao mesmo tempo, vem se desgastando a figura dos servidores públicos e tentando qualificar os serviços públicos como de baixa qualidade, né? Acho que é muito importante para nós entender qual é a base, inclusive moral, que esse governo tenta assentar essa proposta da reforma administrativa, porque não começa com Bolsonaro, né? E por que essa proposta de reforma administrativa, ela, de alguma maneira, ela ganha uma certa capilaridade na população? Porque existe um discurso que foi construído no Brasil, né? Um discurso que é o discurso de que alguém não presta, alguém onera o Estado, e esse alguém é o funcionalismo público, né? Existem setores que recebem muito sem trabalhar. Esses setores são os funcionários públicos, né? Existem setores que recebem mais do que a média da população. Esses setores são os funcionários públicos. Então, se a gente vê, isso acaba sendo uma marca no discurso de praticamente todos os governos que nós tivemos após o período de redemocratização, né? Acho que algumas figuras ficam mais emblemáticas como outras, como, por exemplo, o Collor de Mello, né, que foi eleito falando que ia caçar os marajás, né? Até o conjunto de contrarreformas que nós tivemos, que, na verdade, já foram pequenas reformas administrativas do Estado e que, pouco a pouco, foram retirando o direito dos servidores e foram desestruturando os serviços públicos. Se a gente pegar só a reforma da Previdência, né, a gente vê que ela é um elemento condutor da desestruturação do serviço público e da retirada de direitos do conjunto do funcionalismo público. Então, esse é um elemento que, para nós, tem que ser considerado. Por quê? Porque essa reforma administrativa do Bolsonaro, ela não cai do céu, né? E, obviamente, não é esse governo que tem o brilhantismo de pensar essa contra-reforma do Estado. Essa contra-reforma, ela é uma contra-reforma que se assenta no projeto do capital, que vai ter suas diretrizes ainda lá no consenso de Washington, a partir da crise internacional estrutural do capitalismo e a partir do projeto neoliberal para a reorganização da sociedade, né? Então, ela não é sem lastro. Por isso, às vezes, é difícil para nós combatermos. E nesse processo de inúmeros ataques ao conjunto dos servidores públicos e de inúmeras iniciativas de desestruturação do público, sejam através de privatizações clássicas, como a venda do patrimônio público, seja através de privatizações não clássicas, como a EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ou a FUNPRESP, que foi o Fundo de Previdência do Funcionalismo Público Federal, né? Essas privatizações não clássicas, ou seja, a instituição da parceria público-privada para a gestão do público, elas já foram
construindo uma nova forma de gerir o público, né? Então, se a gente olhar hoje, a rigor, uma boa parte do funcionalismo público, dos equipamentos públicos, perdão, eles já não funcionam exclusivamente com servidores públicos. Em sua grande maioria, esses servidores são servidores públicos, servidores terceirizados, de parceria público-privada, de organizações sociais, como é muito emblemático, por exemplo, na área da saúde, em especial na atenção básica. Então, essa desestruturação ela é uma desestruturação que vem há tempos, né? E ela foi, ao desestruturar os equipamentos públicos, ela foi responsabilizando alguém pela má qualidade de alguns serviços públicos. E essa responsabilidade recai sobre o servidor. Esse mesmo servidor que o Paulo Guedes diz que está com a geladeira cheia, que está em casa sem trabalhar, né? Então, se construiu um imaginário social sobre isso, que acaba dialogando com a população mais pobre quando ela não consegue ter a sua demanda atendida no serviço público. Por quê? Não se evidencia que a demanda não atendida pela população mais pobre é justamente, pela ausência de servidores de carreira e servidores qualificados. 2, pela ausência de recursos para estruturar os equipamentos públicos, né? Então, isso não se evidencia. Parece que a pandemia da Covid, ela nos revela muitas coisas. E uma delas é a falta de estruturação de serviços públicos e, ao mesmo tempo, contraditoriamente, mesmo como, apesar de sucateado, por exemplo, o Sistema Único de Saúde é a grande salvação no momento da pandemia do coronavírus no Brasil, né? Então, você pensar que é o momento da pandemia que revela para a gente que um estado como o Amazonas só tem UTI na capital, é você pensar na desestruturação dos equipamentos públicos, ou seja, os investimentos que não foram feitos desde a Constituição de 88, que deveriam ter sido feitos para garantir os serviços de qualidade. Bem, para finalizar, nesses últimos minutinhos, eu queria chamar a atenção de alguns elementos que a gente já entende que vão impactar e muito a educação e o conjunto de serviços públicos desta proposta de contra-reforma administrativa que o governo Bolsonaro está propondo. Primeiro, que é necessário que a gente desconstrua a ideia de que essa reforma não vai afetar quem já está. Ora, claro que vai afetar quem já está. Se nós vamos interromper a possibilidade de concurso público, se essa reforma administrativa vai instituir uma nova modalidade de avaliação dos servidores públicos, e ao instituir essa nova modalidade, ela não vai poder ter uma forma de avaliação para os servidores que entrarem e uma forma de avaliação para os servidores que já estão. Até porque não está claro que esta nova modalidade de avaliação não será para todo mundo, né? Ela vai instituir o fim do regime jurídico único da União, né? E não é só para os entes federativos, para os entes federais, mas também para os equipamentos públicos dos estados e dos municípios, porque ela é uma reestruturação do conjunto do funcionalismo público, que vai atingir a todo mundo. Então, é a gente pensar que no mesmo local de trabalho, nós teremos trabalhadores de diferentes regimes, com diferentes salários, com diferentes condições para exercer ou para mediar a garantia de direitos para a população. Isso em si é uma instituição de serviço público, isso em si já nos atinge diretamente nós que estamos nos equipamentos públicos hoje, né? Então, como que vai ser a reposição, por exemplo, ou como que vai ser o ingresso de novos professores nas universidades públicas? Se não vai ter mais concurso, vão ser professores terceirizados? E aí tem uma marca que é muito importante, porque na medida que o funcionalismo público ele deixa de ter uma carreira, ele passa a ser um bico. Então, a reforma administrativa do governo Bolsonaro ela é um retrocesso para antes da Constituição de 88, porque ela significa que servidor público de carreira não vai existir. Isso vai abrir margem para quê? Nós que hoje estamos, teremos cargos em extinção, né? Então, essa é uma coisa importante. Segundo, a conformação de um serviço público que não passa por carreiras estruturadas e estruturantes do Estado,
capazes de garantir direitos, além de fazer o serviço público um bico, que isso para nós tem que ser avaliado com muita cautela, ela vai reduzir a possibilidade da garantia de direitos, ela vai reduzir a qualidade dos serviços prestados e ela vai tornar os serviços essenciais para a população desinteressantes para os profissionais. Então, é a tentativa de extinguir a responsabilidade do Estado com os serviços e voltar, para finalizar mesmo, e voltar ao quê? Voltar ao velho clientelismo e ao curral eleitoral que estruturou historicamente esse país. Porque, ao invés de concurso público, o que teremos serão os designados, serão os contratados, serão os terceirizados, serão aquelas pessoas que sequer estabilidade vão ter, né? Funcionário público não divide salário. Quem faz rachadinha são pessoas contratadas. E é muito importante que a gente pense que este ataque que o Bolsonaro quer fazer ao conjunto dos serviços públicos é, de fato, uma pá de cal na garantia de direitos que, com tanta luta, nós conquistamos a partir da Constituição de 88. É isso. Estão me ouvindo agora? Então, né? Ótimo. Obrigado, Eblin. Já temos algumas intervenções aqui nas nossas redes, tanto no Facebook como no YouTube. O Leônidas indaga se tem pelo menos alguma vantagem, né, dessa proposta de reforma administrativa. Porque, efetivamente, a narrativa do governo tem sido economizar, diminuir o tamanho do Estado. Em nenhum momento ele fala que vai melhorar os serviços públicos, né? Porque não tem como você propor melhoria do serviço público, rompendo com a estabilidade, acabando com a isonomia na contratação de servidor público, reduzindo o salário, propondo parcerias público-privadas em substituição à contratação pelo RJU, o fim do regime jurídico único, né, que é um ataque também muito grave, ou seja, abrir a possibilidade dos guardiões, igual a gente está vendo aí no Rio de Janeiro, dos guardiões do Crivella. É o exemplo típico do servidor público, do funcionário público que a gente não quer. Né? A gente quer um funcionário público, um servidor que seja selecionado por concurso, de forma isonômica, que esteja submetido a uma ética, que zele pelo Estado, independente do governo. E o que eles querem transformar, ao que me parece, além de reduzir o tamanho do Estado, eles querem transformar todos os servidores públicos aí em cargos de indicação submetidos à lógica dos governos e não do Estado. A Gracinete fala que quantas vezes já não houve reforma administrativa e não resolveu nada de contas públicas, né? Que é da importância de desconstruir essas narrativas que estão sendo colocadas, de que isso tudo que vocês já falaram, né? De que servidor público é perdulário, de que custa muito, né? A Sandra Moreira pergunta o que os sindicatos estão fazendo para combater esta proposta de emenda constitucional. A Maria da Penha fala que é um momento muito triste, né? E enfatiza aqui a importância do SUS, ainda mais no contexto da pandemia, se nós não tivéssemos os serviços e servidores públicos, se nós não tivéssemos o Estado para apontar uma saída, né? Ainda mais mostra também preocupação com as cooperações com órgãos privados, né? Inclusive cooperação de recursos humanos. A Eblin falou agora no final, mas eu queria também ouvir a opinião de Toninho, para que eu vou passar a palavra em seguida, depois para o Lobão, do impacto disso nos atuais servidores, né? Porque a gente está falando, e eu acho que é importante defendermos a importância dos servidores e dos serviços públicos, mas dialogar também com a nossa categoria, porque uma parte acha assim, não, é só para os futuros, né? Na Previdência a gente ouviu esse mesmo argumento, mas o que a gente viu com o FUNPRES e com a reforma da Previdência é de que as contribuições para o regime próprio de Previdência, por exemplo, vai se reduzir ao longo do tempo. E me parece
que com essa contrarreforma administrativa, cada vez menos servidores contribuirão também para o regime próprio de previdência social, já que vai haver uma flexibilização, inclusive, na forma de contratação. Então, como que vocês veem, Toninho, Lobão, depois a Eblin, os impactos para os atuais servidores públicos nos 3 entes federados, né? Porque essa reforma ela vai abranger tanto a União quanto os estados e municípios. Toninho, 3 minutos aí, companheiro. Eu queria, antes de citar essa questão, Antônio, colocar 2 questões que foram citadas anteriormente, eu não consegui pegar os nomes, mas a questão dos gastos que foi levantada aí, que é a narrativa que todo governo faz toda vez que quer fazer uma reforma administrativa, uma reforma do Estado. Ou quando tem uma crise no país. Toda vez que tem uma crise no Brasil, né, o governo apresenta a narrativa que a culpa é dos servidores e que, portanto, precisamos fazer uma reforma do Estado, uma reforma administrativa, que tem muito gasto, precisamos enxugar a máquina. Essa é a narrativa comum e que o Bolsonaro está utilizando para convencer as pessoas que não conhecem a fundo o papel do serviço público e que não conhecem que o Brasil é um dos países que não tem um número tão grande de servidores públicos como aponta esse governo atual. Né? Então, é uma falácia dizer que tem muito servidor público no Brasil, é um país de dimensão continental, e como o Lobão citou anteriormente, nós não ganhamos os maiores salários e oneramos o Estado. Então, é bom desmistificar essa realidade e é essa lógica que nós estamos trabalhando, que eu queria entrar na outra pergunta, o que as entidades estão fazendo? Nós estamos trabalhando uma campanha unificada de defesa do serviço público e dos servidores públicos, o FONASEF, mas as entidades também, de forma individual, também têm trabalhado uma campanha dessa defesa do serviço público para dialogar com quem se utiliza do serviço público, que é fundamental. Entender que nós não somos os culpados da crise que o Brasil se encontra. Pelo contrário, nesse período de pandemia, o serviço público tem salvo vidas. E se não tivesse esse serviço público que o Brasil apresenta, com esse número de servidores, o número de mortes infectados seria muito maior pela irresponsabilidade colocada por parte desse governo. Então, acho que é bom a gente reafirmar essa nossa atuação. E estamos apontando a construção de movimentos, de atos virtuais, ou alguns atos de forma responsável que apresentem ações concretas contra essa proposta apresentada por esse governo. Então, nós vamos fazer um ato dia 30 do FONASEF e estamos debatendo nas entidades outras ações possíveis para derrotar a proposta do governo. Eu acho que os impactos, Antônio, além desse que você colocou, que são as contribuições que vão diminuindo, inclusive, também está colocado, de certo modo, eu citei anteriormente, a questão da carreira dos servidores, que vai impactar diretamente nas nossas vidas. Eles falam que não, mas isso está no cotidiano e há uma proposta que já foi apresentada no início do governo Bolsonaro, que era fazer um carreirão no final do governo Temer, e que agora se apresenta aqui nessa reforma administrativa, impacto direto, inclusive nas universidades públicas, que tem uma metodologia de carreira até diferenciada pela sua realidade e pela sua dinâmica de funcionamento. Então, isso atinge diretamente os servidores que estão agora na ativa e que correm o risco, inclusive, de ter os seus salários diminuídos, porque não está diretamente na proposta dessa PEC 32, mas tem uma proposta correndo na Câmara e no Senado que se encontra com essa PEC e que apresenta uma proposta de diminuição de salário, com diminuição de carga horária e outras questões que estão colocadas lá. Então, são propostas que têm a ver diretamente com essa PEC e que eles vão apresentar no segundo ou no terceiro momento, que são impactos que atingem diretamente o conjunto de servidores na atualidade. Então, Lobão, eu acho que seria importante também a gente já ir sinalizando para a nossa base, que eu estou vendo aqui uma certa angústia de o que fazer para reagir, né? Nos espaços que a gente constrói, já tem algum calendário para onde que a gente está apontando nesse enfrentamento também.
Lobão. Vamos lá, eu estava lendo aqui as preocupações do pessoal que está nos assistindo, e todas elas giram em torno dessa questão central. O que é que o SINASEF está fazendo, o que é que o ANDES está fazendo, o que é que a FASUBRA está fazendo. Vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer é se apropriar do conhecimento da reforma administrativa. Se as lideranças sindicais, se as pessoas de frente do movimento não se apoderar do conhecimento dessa PEC, é muito ruim fazer a discussão política. Então, a primeira coisa é se apoderar disso. No Brasil todo está acontecendo vários cursos, várias palestras, várias lives, com especialistas, no caso, para que a gente possa aprofundar essa discussão. A Frente Parlamentar, junto com as entidades, a Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, junto com as entidades sindicais, está fazendo, agora, quinta-feira, uma atividade com 3 especialistas para aprofundar e descascar tudo que é a reforma administrativa. Do ponto de vista da nossa mobilização, da reação da classe, da luta que nós devemos fazer, eu acho que nós temos 2 tarefas. A primeira tarefa, destruir a campanha que o FONASEF aprovou no seu seminário nacional e que está iniciando. Para isso, nós temos uma empresa que vai fazer por 5 meses essa campanha, vamos divulgar cards todos os dias, vamos fazer material de divulgação imensa, vamos chegar na casa das pessoas, mostrando o quão é importante a defesa do serviço público e do servidor, mas tem também ações que nós precisamos fazer. Nós estamos agora, nesse momento, realizando algumas plenárias estaduais dos servidores públicos das 3 esferas. Se você é dirigente sindical, se você é dirigente de um sindicato do município, do estado ou do federal, você começa a se envolver no seu estado para participar desta atividade, que é uma plenária estadual. Para que essa plenária? Para a gente discutir o que é que o seu estado, o que é que vocês se propõem fazer no dia 30, que é o Dia Nacional de Luta contra a Reforma Administrativa. Nós podemos fazer um ato de rua? Tem condições? É possível. Vamos discutir isso com nossos colegas? Não, vamos fazer um ato apenas performático? Vamos discutir isso com nossos colegas. O fato é que não dá para ficar sem fazer nada. Então, nós estamos fazendo uma grande iniciativa para que chegue na casa das pessoas, para que mobilize e mexa com as pessoas, para que as pessoas participem. Então, vamos repetir. Teremos aí todo um processo de curso de formação, de palestra, de atividades, por toda essa primeira quinzena, até mais ou menos o dia 20 de setembro. Junto com isso, encontros estaduais para que a gente aprofunda qual a realidade concreta da pandemia no seu estado e o que é que nós podemos fazer numa situação de pandemia. Que tipo de atos, manifestações. Porque dia 30 é um dia nacional de luta. E nesse dia não está marcado nenhuma atividade virtual. Nós queremos que o seu estado diga o que é que você pode fazer. O que é que nós podemos fazer. Nós queremos mexer com as pessoas. Se as pessoas não se mexerem, e aí não é só os servidores, nós temos que convencer a sociedade a se mexer. Porque quem usa o serviço público é a sociedade, é o povo pobre, é o trabalhador. E a segunda coisa, para terminar, eu acho que o ANDES, o SINASEF e a FASUBRA, nós temos uma responsabilidade agora. Retomar aquele comando nacional que nós construímos no início da pandemia, na última plenária presencial que nós fizemos, para discutir os ataques que nós estávamos sofrendo e uma possível construção de uma greve da educação, ampliando para o serviço público como um todo. Está na hora de retomar isso. A palavra de ordem, greve do serviço público contra a reforma administrativa, não pode ser esquecida. Ela tem que estar no centro das discussões, porque o que está em jogo são as nossas vidas, nossas carreiras, nossos empregos, o serviço público, o atendimento à população.
Então, vamos ter que fazer muita coragem essa discussão. Muito bem, obrigado, Lobão. A Lila, lá do Piauí, está dizendo que lá tem uma secretaria para cuidar das parcerias público-privadas, que é um horror. A Betânia Gomes fala da necessidade da gente aprimorar a nossa comunicação, inclusive com novas mídias. A Fran enfatiza a desresponsabilização do Estado, né? Que explicita essa reforma. A Loiva demonstra preocupação com o impacto na carreira, né? Tanto que a gente defende uma carreira que seja justa, estruturada, né? No caso da carreira docente, bastante desestruturada a partir da lei lá de 2012. O Francisco Freitas demonstra uma preocupação com quem está aposentado, se vai ser afetado ou não por essa contrarreforma. A Tatiana Oliveira explicita também aquilo que traz a reforma, a possibilidade de extinção de órgãos públicos por decreto, né, extinção pelo presidente da República, né? Então, explicita um autoritarismo, inclusive, aí, que abre uma possibilidade de, a qualquer momento, extinguir um órgão público. Eu gostaria, então, de passar para a companheira Evelyn, que a gente está discutindo aqui o que é que nós estamos fazendo, e o companheiro Júlio está perguntando aqui, Júlio Quevedo, lá de Santa Maria, qual é o plano de lutas do Andes, né? E outras pessoas estão falando aqui, há espaço para greve? Lobão já começou aí falando da retomada do Comando Nacional de Mobilização e Greve. Evelyn. Então, acho que completando só o que o Lobão e o Toninho já apontaram, né, que é o caminho que a gente está construindo também, né? Primeiro, de fortalecer via as entidades do FONASEF, né? Como o Lobão disse, nós estamos aí com o desafio de, nas 2 próximas semanas, realizarmos plenárias estaduais do conjunto dos servidores públicos. Isso depende exclusivamente das entidades de base, né? A orientação nacional já foi deliberada no Seminário Nacional do Sinasef, a orientação já foi para as bases, agora depende que as nossas entidades de base se mobilizem para realizar plenárias que envolvam o maior número possível de entidades federais, estaduais, municipais, que dialogue com os movimentos sociais locais e com o movimento estudantil, no nosso caso da educação, né, para construirmos grandes plenárias estaduais para a construção do que será o dia 30 de setembro, né? A nossa expectativa é que nós temos que dar um passo à frente. As redes sociais, elas são importantes, mas elas não são suficientes para a luta que nós precisamos travar contra esse governo, né? Para a luta que nós precisamos travar contra a reforma administrativa. Esse passo à frente terá que ser dado a partir da construção pelas bases. Por isso, a importância da realização das plenárias estaduais, juntando os diferentes segmentos dos servidores públicos, né, articulando com movimentos sociais e ampliando o nosso diálogo com a população. Então, nós temos aí algumas agendas importantes. Primeiro, ainda na semana passada, no caso do Andes, a gente já mandou um e-mail para a categoria, porque nós temos que pressionar os parlamentares. Nesse momento, via e-mail, que é o possível. Então, nós mandamos uma sugestão de carta para as bases, a categoria deve enviar cartas para os seus parlamentares, para os parlamentares dos seus estados, para as lideranças partidárias, pressionando para que não votem nem numa reforma administrativa que retire e desestrutura os direitos e os serviços públicos e nem numa PLOA que retire direitos da educação, verba da educação, como é o caso da PLOA que o governo federal enviou para o Congresso Nacional. Então, essa é uma primeira ação imediata. Ela é suficiente? Não, ela não é suficiente. Por isso, temos que construir as plenárias estaduais, construir um dia 30 de setembro forte. E a força do 30 de setembro está nas mãos das entidades de base. Não adianta a diretoria nacional das nossas 3 entidades irmos para as ruas sozinhos. É necessário que as bases vejam o que é possível construir em cada cidade. Existe cidade que é possível construir ato de rua? Se é possível, que a gente coloque toda a nossa estrutura a serviço da construção de um ato de rua. Se é possível construir uma carreata, se é possível o que for possível construir.
Óbvio que nossa prioridade, como é a preservação da vida, nos locais onde não é possível construir nenhuma atividade de rua, mesmo preservando, tendo todos os cuidados sanitários necessários, nós não vamos chamar ninguém para a rua. Mas nos lugares onde é possível, com as cautelas necessárias, construir atividade de rua, está na hora do funcionalismo público dar esse passo à frente. Não temos condições. Se essa reforma da Previdência avançar, nós vamos ter que voltar ao debate da construção da greve. De uma greve que, obviamente, vejam, porque o governo não é bobo, né, gente? Então, ele já lança uma proposta de reforma administrativa que já nos divide. Tenta nos dividir, porque diz que uns não vão ser, quem está não vai ser atingido, que é uma mentira. Tenta nos dividir porque coloca algumas carreiras como carreiras típicas de Estado e, portanto, num status diferenciado no conjunto do serviço público. Será que todos os servidores públicos vão se mobilizar contra essa reforma administrativa? Então, essa é uma pergunta que nós temos que fazer. E nós temos que mobilizar em especial aquelas categorias que vão ser as mais atingidas, que já são as que menos recebem, já são as mais desestruturadas pela política neoliberal executada pelos diferentes governos. Então, construir essa agenda de luta, para nós, é fundamental, né? Uma agenda de luta que vá para além, é óbvio, das mídias. As mídias hoje são importantes, como eu já falei, mas elas não serão suficientes para barrar essa reforma administrativa. Então, comecemos agora com a pressão pelos parlamentares, sigamos na construção das plenárias estaduais do funcionalismo público, sejamos capazes de construir um dia 30 de setembro forte, de luta em cada cidade, e possamos, a partir daí, construir os passos de uma luta unificada, que pode ser via o Comando Nacional de Greve, mobilização, que nós criamos antes, bem no começo da pandemia, né? E através dos fóruns dos servidores públicos no conjunto dos estados. Acho que é esse o nosso desafio. Vamos ter que explorar mais as redes sociais, vamos ter que explorar spots de rádio. Antes, por exemplo, para finalizar, especificamente, nós vamos começar uma campanha de outdoor nos estados e nas cidades. Então, vamos colocar outdoor, né? Vamos fazer spots de rádio para liberar para as bases, para poderem reproduzir aonde for possível, em rádio, em carros de som. Então, é necessário também que a gente dialogue com a população e que use todos os recursos possíveis nesse momento. Obrigado, Evelyn. Então, para quem nos assiste, né, fica aí a recomendação, inclusive, de se apropriar desse conteúdo que vem explicitada na proposta. No discurso do governo, como eu disse na abertura dessa live, o Bolsonaro estava resistindo de enviar este ano a proposta de reforma administrativa. É uma mudança constitucional, mas o governo tem dito que ela virá paulatinamente, em etapas, né? Eu acho que é algo que a gente tem que estar atento também, porque eles vão começar dizendo que só atinge futuros servidores, depois vai atingir, mesmo o texto atual já atinge diretamente os atuais servidores, né? Começa com a Previdência, mas também vai interferir nas carreiras, na remuneração. A gente já está aí com congelamento até o final do ano que vem. A gente já tem feito também o debate do que é que significa essa reforma administrativa no contexto do projeto do capital para a educação pública, que é uma luta nossa, histórica, de resistir à privatização. Mas, assim, é uma primeira conversa que a gente está tendo aqui, né, sobre esse tema. Eu quero, inclusive, agradecer a sensibilidade do Toninho e do Lobão de atender o convite do Andes de última hora, porque a gente entendeu que hoje nós tínhamos que estar discutindo isso de forma muito rápida, mas a gente vai lendo o texto e vai descobrindo as bombinhas que estão lá inseridas, né, as granadas, como disse lá o ministro da Economia, né? As granadas estão sendo postas. E aí a gente vai ter que fazer outros momentos como esse para discutir o impacto da reforma administrativa na nossa aposentadoria, na nossa carreira, nas condições de trabalho, na reconfiguração do Estado, vai ter que ter desdobramento. Porque nas falas aqui dos nossos convidados fica muito evidente de que é um tema que a gente precisa aprofundar. E já estamos caminhando, passa rápido, né, para 1 hora de live. Eu gostaria que
fazer uma nova rodada, uma rodada final um pouco mais longa, aí uns 5 minutos para cada um e cada uma, para que a gente possa detalhar um pouco mais do que significa o conjunto da reforma administrativa, mesmo aquela que não está explicitada no texto, a partir dessa narrativa do governo, de que ela vai vir por etapas, né? Pela análise que nós temos feito nas nossas entidades, qual seria esse estado mínimo a partir dessa contra-reforma administrativa? Para onde que vai o projeto do capital se a gente não for capaz de interromper esse processo agora? E aí eu peço que façam as considerações finais também nessa fala de 5 minutos. Eu sempre sou muito sensível a dar a palavra primeiramente para os nossos convidados, né? Convidados do antes, a gente começou com Lobão, depois Toninho, agora eu passo para Lobão novamente, tá bom? Aí Toninho encerra com Eblin, ok? Primeiro, agradecer, viu, o convite, estar aqui ao lado de Eblin, de Toninho e você, Antônio, a gente sempre aprende muito e constrói aquilo que é de fundamental importância, que é a unidade da classe, né? A unidade da classe. Eu ainda sonho, Antônio, dessas 3 entidades, Sinasef, Andes e Fazubra, está em uma só entidade da educação pública federal. Eu sonho em ser apenas uma única entidade. Então, vamos lá. Eu queria dialogar nessa reta final, Antônio, com os meus amigos servidores públicos, que fica naquela dúvida, vou ou não vou ser atingido pela reforma administrativa? Eu vou pegar 3 casos. Primeiro caso, você é de uma autarquia dirigido por um reitor. Então, o seu dirigente máximo da instituição é um reitor eleito por um processo democrático. Isso vai ser esvaziado. A reforma administrativa passa a gestão para uma organização social. Ela terá funções importantes administrativas e ela vai ser a comandante-chefe da sua autarquia. Isso mexe com sua vida ou não? Essa está lá na reforma administrativa. Segunda questão. Os novos servidores entrarão com salários reduzidos, abaixo dos atuais servidores. O que vai acontecer a partir desse momento? Em que novos servidores começam a fazer a mesma função que você está fazendo, mas com salário menor. Você vai ter um grande congelamento de salário. Então, aquilo que o Antônio disse aqui, congelamento até o final de 2021. Vai ser ao final de muitos anos para frente, né? Porque é o congelamento de salário que vai garantir que seu salário fique um dia igual ao dos novatos. Isso é reforma administrativa. Essa reforma aí. Então, seu salário vai congelar. Terceira coisa que eu vou colocar aqui. Você é professor, você é técnico administrativo, você trabalha em um setor, você trabalha em um departamento, você tem um chefe de departamento, não tem? Eleito pelos pares, tal, etc. Acabou. Reforma administrativa, acabou. Os chefes imediatos de qualquer repartição pública, de qualquer autarquia, de qualquer entidade pública, será instrumento do executivo. O seu chefe imediato no seu setor pode ser nomeado pelo presidente da República sem sequer ser servidor de carreira da sua profissão. Então, você pode ter um chefe de departamento que nem... Eu sou professor de matemática. O chefe de departamento de matemática pode ser um cara que nem sequer é professor de matemática, que nem sequer é do instituto. Essa é a reforma administrativa. Isso tem a ver com a minha vida atual? Então, pessoal, as mudanças são muito grandes, nos atinge fortemente, nós precisamos conhecer detalhes de cada uma delas. Cada uma delas atinge fortemente as nossas vidas. A destruição do regime único, regime jurídico único, é a destruição do servidor público. Você deixou de ser servidor público e você está agora podendo fazer bicos em qualquer outro, porque você deixou... Você não é mais empregado, você vai ter vínculo com o Estado. Até a denominação muda. Você não vai ser mais empregado do Estado, você vai ter vínculo com o Estado. Então, há sim um ataque muito forte aos atuais servidores e o remédio para isso tudo nós já conhecemos. Luta, luta e luta. Precisamos lutar. Obrigado, companheiro.
Foi um prazer imenso estar aqui com os companheiros do Andes, companheiro Toninho da Fazubra. Obrigado, Lobão. Toninho, é contigo agora, querido. 5 minutos. Primeiro, também agradecer o convite, Antônio, e como você colocou logo no começo da live, a gente atendeu essa chamada de última hora, e eu acho que todas as entidades aqui, como o Andes, está nesse momento debruçado para fazer uma boa análise do que significa essa reforma. Nós da Fazubra estamos fazendo isso nos nossos espaços. Vamos ter uma reunião da direção nacional da federação agora, dia 11 e 12. Vamos discutir, inclusive, a convocatória de uma plenária para debater esse tema, debater outros temas também, dentre eles essa retomada desse fórum da educação, das entidades da educação, que é fundamental nesse momento da conjuntura, e apontar caminhos para o enfrentamento dessa política de desmonte do governo. De tudo isso que foi colocado, para não ser repetitivo, eu acho que uma das coisas que a gente precisa reafirmar aqui de ataque frontal é o fim da identidade enquanto servidor público. Essa identidade que para nós é tão cara, dos fazer público, de se identificar como servidor público e prestar o serviço de qualidade à população, está correndo risco. É o desmonte, como eu disse anteriormente, terá uma alta rotatividade de servidores públicos, portanto, a Eblin colocou muito bem, podemos ter uma crise entre os próprios servidores públicos, porque cada um com um contrato de forma diferente, respondendo à fundação A, B ou C, é o fatiamento do serviço público, ou seja, entrega pontualmente setores do serviço público, fragmentando o nosso fazer e o nosso trabalho. Um outro elemento que eu acho muito importante, que o Lobão citou, é o fim da autonomia, não só da autonomia da instituição pública, mas da autonomia do servidor, de poder fazer, de poder confrontar, de poder discordar da sua chefia, de poder discordar dos governos de plantão, apontando os erros que estão colocados, porque uma vez que cessa a forma de contratação da forma que nós reconhecemos, você não tem mais liberdade de fazer o enfrentamento e de denunciar questões como essas que estão colocadas aqui. E um outro elemento fundamental é o fim do investimento do Estado nas instituições públicas, mais do que discutir a carreira dos servidores, porque a disputa de narrativa é que nós gastamos muito, que o salário é muito alto, mas o debate frontal aqui é o fim do investimento do governo no Estado indutor de políticas públicas, no Estado que aponta a saída. Isso que está por trás, esse desmonte que está por trás. Portanto, teremos sucateamento, sim, das universidades públicas, teremos desmonte de instituições de fomento à pesquisa, teremos desmonte de setores que cuidam do meio ambiente do país. Não é pouca coisa, não é um projeto pequeno, não é um projeto que a gente pode dizer aqui, o servidor público está olhando para o seu umbigo, está defendendo o que é seu. Não, nós estamos defendendo um patrimônio da população brasileira, que são as instituições públicas desse país, em especial, no nosso caso, as universidades públicas. E isso nós não podemos deixar que seja desmontado dessa forma. Portanto, a nossa resposta vai ser sim, a organização no conjunto dos trabalhadores, a organização dos servidores públicos, para enfrentar mais essa dita reforma, que é uma contra-reforma, como os companheiros do Andes colocaram muito bem. Nós vamos nos organizar para enfrentar esse momento triste. É um momento triste, é um momento que, para a população usuária do serviço público, tem que estar atenta, porque ficaremos refém de um governo que quer entregar o serviço público para os tubarões aí que querem ter lucro com a saúde, com a educação, com o transporte e outros setores do serviço público do país. Muito obrigado pelo convite, Antônio. Então, colocar sempre à disposição no debate com os companheiros e as companheiras do Andes. Grande abraço, Toninho. Um prazer estar aqui contigo também. Eblin. Então, eu queria finalizar chamando a atenção de alguns aspectos que, como eu disse, ainda são leituras iniciais, estudos iniciais que a gente está fazendo,
mas que, na nossa avaliação, são absolutamente devastadores para o serviço público. Então, se a gente pegar só o capítulo que fala sobre os vínculos dos trabalhadores, como que vão ser o vínculo dos trabalhadores? Primeiro, a contra-reforma administrativa, ela cria o que eles chamam de vínculo de experiência, que passa a ser uma etapa do concurso público. Você faz um concurso, você fica com tal vínculo de experiência, e nesse período do vínculo de experiência, você está no limbo, porque você nem está no estágio probatório, você não é um servidor público, então, portanto, você não tem os direitos dos servidores públicos, e ao final desse vínculo de experiência, se você não tiver o bom desempenho, como diz a lei, você pode ser desligado e sequer chegar à etapa do estágio probatório. Ele cria a figura do vínculo por prazo determinado. O que é o prazo determinado? São as contratações irrestritas, sem concurso, com critérios que não estão explícitos. Uma boa parte da reforma administrativa ela vai precisar de lei complementar, o que é um outro perigo e risco, porque a gente não sabe o que vem nessas leis complementares. A reforma administrativa cria o cargo com vínculo por prazo indeterminado. Essa parece ser a regra que eles querem colocar. O que é o cargo por tempo indeterminado? Porque nós não seremos mais o servidor público, nós não teremos mais o direito à estabilidade. Esse prazo, esse cargo, esse vínculo com prazo indeterminado, ele não tem nem estabilidade para o servidor, para o trabalhador. Não pode nem mais ser chamado de servidor. Ele vai ser um trabalhador que, contraditoriamente, não vai ter o RJU e também não vai ser regido pela CLT. Olha que coisa louca. E ele cria o cargo típico de Estado, né, que vai recuperar uma ideia, uma noção lá da ditadura militar, que diferenciava os servidores que tinham estabilidade dos que não tinham estabilidade. Cria o chamado cargo de liderança e assessoramento, substituindo as funções gratificadas. Olha que perigo. Isso que o Lobão chamou atenção. Ou seja, todas as chefias imediatas podem ser consideradas cargos de liderança e assessoramento. Então, não tem concurso público, isso pode ser feito como? Por indicação? Então, todas as chefias do nosso conjunto, dos nossos serviços públicos, eles deixam de ter a obrigatoriedade de serem os trabalhadores e os servidores de carreira. Então, se tem uma coisa, uma mentira óbvia que o governo está falando, é de que nós não seremos atingidos. Nós seremos atingidos, e muito. Nós que seremos muito atingidos por um conjunto de elementos que a proposta da reforma administrativa coloca, e seremos atingidos como população, como parte da classe trabalhadora, porque isso será um esvaziamento do sentido do Estado de Direito. O que nós teremos? O Estado esvaziado para os direitos sociais, o Estado cada vez mais a serviço do capital. Então, de fato, os elementos são devastadores para nós. Se nós pensarmos, se a gente parar e pensar a estrutura de cada um dos nossos equipamentos públicos, nós da educação, o impacto que significa não terem professores de carreira, né, se tornar um bico, né? Isso se tornar um bico, as nossas chefias imediatas poderem ser qualquer pessoa que não sejam os nossos colegas e servidores de carreira como nós, né? Então, isso é uma desestruturação, de fato a reconfiguração de um outro Estado, e portanto, nós teremos qualquer outra coisa, menos serviços públicos sociais. A isso não temos outra resposta, só a luta e a mobilização. E essa mobilização nós vamos ter que ousar, porque nós sabemos que o momento não é bom, vivemos um momento absolutamente excepcional, difícil, que nos coloca muitos limites, mas nesse momento difícil, excepcional, estamos sendo convocados a lutarmos com todas as nossas possibilidades contra essa reforma administrativa. Foi um prazer estar aqui com o Lobão, com o Toninho. Obrigada a vocês pela disponibilidade. Acho que nós fizemos inúmeras lives aí juntos, né? E continuaremos aí nas nossas reuniões e na luta e na construção aí da unidade para fazermos frente, né, a esses retrocessos todos. Obrigada. Obrigado, Eblin. Então, chegamos ao fim de mais uma live.
agradecendo novamente a Fazubra Sindical, Sinasef, a presença da Eblin também, a fala aqui pelo seu acúmulo, e do Sindicato Nacional, agradecer a Roselane e o César, os tradutores de Libras, que estão aqui conosco esse período todo de pandemia, ajudando a melhorar nossa comunicação, garantir a inclusão de todos e todas, e lembrar que essa live está gravada, vai ficar exposta no Facebook e no YouTube do Sindicato Nacional. Foi uma conversa inicial, como já foi dito aqui, a gente está estudando cada vez mais esse material, e descobrindo a cada momento aí uma possibilidade de retirada de direitos e de desestruturação do Estado Nacional, mas temos aí a tarefa do dia 30 de setembro. Hoje, dia 8 de setembro, dá bastante tempo para a gente mobilizar, falar com os nossos colegas de trabalho, porque os sindicatos dos servidores públicos são sindicatos fortes. O governo sabe disso, sabe que a gente vai demonstrar uma grande resistência à destruição do Estado brasileiro. E é nessa perspectiva animadora da tarefa que nós temos que eu encerro essa live, agradecendo mais uma vez a participação de todas e todas. Uma boa noite, um grande abraço, até a próxima. Tchau.